dispensa apresentações, bem conhecido aqui no Brasil, e faremos algumas perguntas sobre a vida e, de certa forma, a vocação religiosa dele até o sacerdócio. Bom dia, Padre Gabriel. Bom dia, Sr. Maria. Prazer tê-lo aqui, pelas ordenações advindas que virão. Eu gostaria de perguntar ao senhor primeiramente sobre como foi o começo da vida do senhor, de onde o senhor é, a infância. Sim, eu fui nascido e criado na cidade de Pinheiral, Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, mais próximo da fronteira com São Paulo que da capital do Rio mesmo. Então ali naquele interior, até mais ou menos 15 anos, com 15, 16 anos mais ou menos, nós mudamos para a Volta Redonda, no ano de 2008, inclusive no mesmo ano onde que houve essa primeira grande reunião de católicos no Brasil, de católicos de verdade, onde veio o Monsenhor Pivarunas com o então Padre Pio, né? Veio o senhor Araí Daniele de Portugal, Deus o tenha, veio também da capital do Rio de Janeiro o Dr. Bero Joas. Houve uma comoção bem grande, né, em 2008, e foi aí quando o Padre Pio começou a vir ao Brasil. E como a gente tinha se mudado para a Volta Redonda, uma prima minha, ela tinha sido convidada para essas reuniões, que ela convidou a minha irmã, e eu, por acompanhar a minha irmã, acabei indo também e conheci o que é realmente o catolicismo. E isso foi em 2009, né? Nós mudamos. Eu vejo como uma coisa providencial essa mudança, que foi até difícil para mim mudar da cidade onde eu tinha né, as amizades, toda a minha juventude tinha sido lá. Mas eu vejo como uma coisa muito providencial, porque por causa dessa proximidade com essa prima que convidou a minha irmã, eu tive a graça de conhecer ao Padre Pio, na época sacerdote somente ainda, que ele atendeu aqui ao Brasil durante 10 anos, né? Desde 2008, que mais ou menos foi assim. Monsenhor Pivarunas estava no Mater Dei e já tinha uma viagem programada para o Brasil. O senhor Araí Daniele já tinha convidado o Monsenhor Pivarunas para ir ao Brasil. Ele iria desde a Argentina, e ali organizaram que o Padre Pio acompanhasse o Monsenhor Pivarunas, porque o Monsenhor Pivarunas não fala nada em português nem em espanhol, e o Padre Pio jovem, eu tinha 28 anos na época, então o acompanhou para a questão das confissões, etc. E a partir dali até 2018, o Padre Pio ele veio no Brasil até 6 vezes ao ano. Eu lembro, um ano ele veio 6 vezes no ano. Depois variava bastante. Teve ano que ele veio só 2 vezes. Inclusive nessa época eu já estava no seminário. Mas então eu conheci nessa cidade, em Volta Redonda, o Padre Pio, em 2009. Junho de 2009 eu o conheci, e ele me deu a primeira comunhão. Nos conhecemos já faz mais de 15 anos, e ele me deu a primeira comunhão verdadeira. A única coisa que eu recebi no modernismo foi o batismo, e faz pouco tempo eu fiquei sabendo que o crisma, porque o padre que me batizou, ele tinha uma espécie de indulto para crismar, entre aspas, obviamente, nada válido fora o batismo. Mas no modernismo eu não tinha recebido a comunhão, nada. Nunca tive paciência para fazer o catecismo como era, de fazer desenho, essas coisas. Nunca tinha sido atraído por isso. Mas aí depois, quando eu conheci o Padre Pio, quando eu entendi que a religião era uma coisa séria, não uma palhaçada, porque no modernismo, como eu tinha crescido, como a gente na nossa família a gente não conhecia o que era missa tradicional, não conhecia o que... Imagina, se eu falo para o meu pai o que é a missa nova, meu pai tem 60 anos, ele vai falar, mas como missa nova? Se quando eu nasci, já tenho 60 anos, quando eu nasci a missa já era assim.
Mas então, nesse meio, eu nunca tinha recebido fora o batismo, nada mais. Então eu recebi a Sagrada Comunhão de mãos do Padre Pio em outubro de 2009. Sim, assim foi mais ou menos como eu conheci a tradição. E qual foi a caminhada do senhor para entrar no seminário, desejo de ser sacerdote? Veja, eu lembro, nesse mesmo 2009, eu não entendia muito ainda, mas já tinha aprendido a rezar o terço de maneira correta. Eu estava numa capelinha assim, parecida com essa, rezando o terço assim, num canto, e o padre confessava na sacristia, e de repente eu vejo uma batina passar do meu lado. Eu não tinha visto ainda. A primeira imagem que eu tenho de um padre sacerdote é de costas, de um verdadeiro sacerdote é de costas. Ele passou e eu vi de costas, e a figura da batisma, a figura sacerdotal, aquilo já me chamou a atenção. Depois a Santa Missa, e ali vai atuando a graça, né? E eu posso dizer também que a moção do Espírito Santo, não porque eu tenha sentido nada, senão porque eu fui dirigido pelo Padre Pio. E ali chegamos na conclusão de que eu poderia entrar no seminário para provar. Mas foi uma aventura, porque no meio tempo, vamos lá, eu conheci o Padre Pio com 16, e durante um ano eu vim trabalhando a questão da vocação, 17, só quem sabe aqui no Brasil. Quando a gente faz 17 anos, a gente tem que fazer, se apresentar no exército. O exército faz aquela seleção para ver quem vai servir o exército ou não. E eu não digo que eu tive a infelicidade, mas foi o que Deus permitiu, de dizer na primeira entrevista do exército que eu queria servir o exército, que realmente eu queria. Era uma coisa que já vinha de família, meu avô foi militar, etc. E eu queria realmente. Ali naquela certa confusão por não ter um padre aqui que pudesse dirigir mais frequentemente. Nós estamos falando de 2009 ou 2010. Não existia o WhatsApp, era tudo e-mail, então demorava um pouquinho mais, né, a comunicação. E na primeira entrevista eu falei que eu sim queria, e já fiquei, né, não sei se as pessoas sabem, mas ali o Exército Brasileiro, pelo menos aqui no mais próximo da AMAN, eles fazem uma primeira grande seleção. Aqueles que vão servir e os que não. Dos que querem servir, aí eles pegam os aptos ou não. Então é muito difícil, uma vez que você diz no exército que quer servir a pátria, belicamente, é muito difícil sair depois. Então eu vi os testes físicos, etc. E sempre entrevistas. Na última entrevista, eu já estava com as malas prontas, já estava com o cabelo cortado e tudo. Eu lembro que a gente chegou, aí em Volta Redonda mesmo, tinha que chegar 5 horas da manhã, ali no galpão onde eram as entrevistas. Um ambiente promíscuo, horrível, um ambiente que não serviria para quem quisesse entrar em outro exército depois. Que o Padre Pio ele tinha me advertido, depois que eu tinha dito que eu queria servir o exército, aí eu encontrei com o Padre Pio disse que por mais que o exército tenha suas coisas boas, tem as suas partes ruins, que são bem ruins. E aí a partir dali eu tentei sair, mas eu não conseguia. Estou contando toda essa história porque é interessante o final. Então eu já estava pronto para entrar no exército, pronto. Os ônibus que levavam a gente para a AMAN já estavam ligados nas últimas entrevistas. E eu falei, pronto, eu vou tentar na última entrevista sair, se não der, já estou com as malas prontas, fazer o quê? E eu lembro que me atendeu um cabo, não lembro o nome dele, mas ele era um moreno bem alto. E eu escutava as entrevistas, assim, as perguntas que os soldados faziam aos que iam entrar no exército, eram coisas assim muito, até mesmo vergonhosas. Aí eu falei, poxa vida, quando eu falar que eu quero entrar no seminário, vão fazer chacota e tudo. Cheguei na mesa, soldado sério, nem meio sorriso, e ele pegou os meus dados e começou,
era um nordestino. Ele falou, você disse que quer entrar no exército? Aí eu já falei tudo de uma vez só. Eu falei, sim, eu queria entrar no exército. Mas no meio tempo eu decidi entrar no seminário e levei uma carta que foi feita pelo Padre Pio na época, pedindo, né, a isenção do exército, tudo. E na hora que o militar ele olhou tudo aquilo, ele fechou a apostilinha, olhou bem na minha cara e falou assim, eu sou ex-seminarista, pode ficar tranquilo que você não está no exército. Olha só, ele parecia sério assim, bem... E eu tive a sorte de que, a providência de dentre todos os militares que poderiam me entrevistar, aquele era seminarista, tinha sido seminarista. E ele disse, é uma questão religiosa, tá fora. Já estava com as malas prontas e cabelo cortado. Então eu vejo tudo isso como muito providencial, né? E em 2011, que eu tinha que terminar o colégio, juntar o dinheiro para passagem aérea, 2011, dia 11 de junho de 2011, eu chego na Argentina e ali foi onde eu cursei o seminário, 7 anos. Eu fui ordenado em 8 de dezembro de 2017, porém eu tinha algumas matérias de moral para terminar, então digamos os meus estudos duraram exatamente 7 anos, de junho de 2011 a junho de 2018, já sendo padre. E dali para frente eu já comecei a confessar, e em 2018, no lugar que veio o Padre Pio, era padre ainda somente, comecei a atender o Brasil. Voltou a perguntar sobre esse período de conhecer, se o senhor conheceu a tradição, se o senhor foi crismado também por Monsenhor Pivaruna. Eu fui crismado por Monsenhor Pivaruna já no seminário. Já no seminário. Já no seminário. Foi dia 21 de novembro, que foi um domingo de Pentecostes, 21 de novembro, dia de São Félix, 21 de novembro de 2011. Mesmo em 2011 fui crismado na Argentina, no seminário por Monsenhor Pivaruna. E como foi o tempo de seminário do senhor? Como funcionou o seminário na Argentina, que atualmente o senhor já não é mais seminarista, agora já é um professor do seminário? Como são as coisas lá? Então, como são agora, é muito diferente do como foi o meu seminário, porque até então os padres Espina, eles não estavam muito abertos para vocações por causa precisamente do apostolado que eles tinham. Não tinham, digamos, o tempo que é necessário para empregar na formação de sacerdotes. Devido a isso, o meu seminário foi sozinho. Eu tive aulas particulares durante 7 anos. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, tinha um argentino, depois chegou outro brasileiro, inclusive peço orações por ele, porque ele faleceu já, Mauro Luiz de Toffel. O pai dele chegou a falecer e ele voltou para casa, mas na pandemia ele faleceu. Mas assim, durou 2 meses o meu seminário com seminaristas. O resto todo o estudo foi sozinho. Eu lembro que foi os primeiros 6 meses foram de espiritualidade, ao mesmo tempo estudando algumas matérias, mas os primeiros 6 meses não houve filosofia, somente a espiritualidade. Depois, como eu tinha aulas particulares, foi 1 ano e meio só de filosofia, foi muito rápido, porque era o único aluno. E logo, do ano e meio de filosofia, é verdade que os manuais que nós usamos para a teologia, do padre Antônio Rojo Marim, ele traz um amparo, um respaldo filosófico bem interessante. Então, a minha filosofia, por mais que não tenha sido os 2 anos que nós fazemos hoje, 6 meses menos, sempre nos livros do padre Antônio Rojo Marim, traz uma ideia filosófica antes de encarar a questão teológica. Vale fazer a ressalva de que os livros do padre Antônio Rojo Marim, antes do Concílio Vaticano II, falso Concílio Vaticano II, eles não têm nenhum tipo de desperdício. São ótimos livros. E nós usamos esses manuais para o estudo da teologia. Então, esses 6 meses de espiritualidade, logo 1 ano e meio de teologia, filosofia e depois até completar os 7 anos com a teologia. Tudo que corresponde a tudo que o direito canônico manda estudar. Algumas matérias assim extras para complementar
o ensino acadêmico, mas que nada, nós temos muita atenção enquanto à formação sacerdotal, de que não é somente uma questão acadêmica, de tirar 10 em todas as provas, senão criar um espírito sacerdotal nos jovens clérigos, que um sacerdote que tenha tirado 10 em todas as suas provas e não procure a santidade para si mesmo, logo não procurar para os demais, não. Será muito bom acadêmico, mas não será bom sacerdote. Então a gente insiste muito na questão do espírito sacerdotal, do espírito de servir aos demais. Por isso nós temos trabalhos manuais, nós mesmos fazemos as hóstias, nós mesmos fazemos as velas, temos animais, nós mesmos trabalhando a cerca. Isso é muito formativo, porque faz que o jovem adquira esse espírito de servir aos demais. Como, imagine-se o Papa mesmo, o verdadeiro Papa, assina como o servo do servo de Deus, que deve ser um sacerdote, né? Servo de todos. E a gente procura imprimir nas almas dos seminaristas esse espírito de ser servo, ser um servidor dos demais, além de uma formação acadêmica suficiente. Você, paternidade, acabou de explicar como foi na época do senhor e atualmente, sim, claro, de vocação sacerdotal. Depois da minha ordenação, o padre Carlos, já ordenado, ele chegou 2 dias antes da minha ordenação. Ele tinha ido ao seminário junto com o padre Leandro. O padre Leandro já era padre. Inclusive, depois, um ano ali, né? Durante o meu ano de sacerdócio, quebraram as relações, coisa que eu sinto muito. Realmente um padre que me agradou muito no começo, e realmente eu sinto essa quebra. Mas isso é outro assunto. Mas o padre Carlos chegou, nem era seminarista nem nada. Ele chegou no seminário, então, dia 6 ou 7 de dezembro de 2017, acompanhando o padre Leandro. Ali ele gostou e tudo, só que eram os 3 padres, né? O padre Julián, o padre Pio e eu. E ali ele começou, né, ver como era o estilo de vida, voltou para casa para pegar suas coisas, e aí ele ingressou no seminário em fevereiro de 2018. E ali nós começamos com ele sozinho uma espécie de nova etapa, porque logo veio outro seminarista, que ele saiu depois, argentino, de Buenos Aires. Depois chegou outro seminarista da cidade do estado de Santa Fé, e ali foi aparecendo vocações, digamos, logo depois da minha ordenação. E aí a gente pôde fazer uma organização, porque antes, imagina, o horário de silêncio para um seminarista só, ele está sozinho sempre, não tem sentido. Outros horários, claro, a prima de manhã, a oração do meio-dia, etc. Mas, digamos, a organização que nós temos hoje, gradualmente a gente foi organizando segundo a necessidade que nós tínhamos na casa. Hoje, claro, temos 2 postulantes do Chile, temos um seminarista do Uruguai, rapazes da Argentina, um rapaz aqui do Brasil. O padre Carlos ainda está vendo algumas matérias, porque a ordenação dele foi adiantada, porque nós precisávamos de um padre que estivesse no seminário como um regente substituto quando falta a presença dos outros padres experientes, ou a minha mesma ausência. Por exemplo, no começo do ano, quando foi? Na minha última vinda ao Brasil, claro, era muito difícil para o seminário, que não havia padre algum. Então a organização ela carecia um pouco de forma. Então nós adiantamos a ordenação do padre Carlos, para que ele pudesse rezar a missa. Ele já tinha teologia suficiente para ser ordenado, porém não pode confessar ainda. Inclusive ele está vendo algumas matérias. Mas então, nós ordenamos o padre Carlos para precisamente ajudar na organização da casa. Nós temos, quando o seminarista ingressa, o primeiro, ou quando o postulante ingressa,
Durante um ano, ele fica sob observação, digamos, dos padres superiores. E ali se decide se ele vai estudar para o sacerdócio ou vai ficar como irmão. E depois entra 2 anos de filosofia, 4 de teologia, e se ele persevera e tiver adquirido um bom espírito sacerdotal, é ordenado. Perdão, deixa eu reformular a pergunta. O senhor disse que o Padre Carlos está na Argentina terminando as matérias de teologia para confessar. Moral. Ele tem planos futuros de ajudar o senhor nas missões aqui no Brasil? Sim, pobre, coitado dele se ele não tivesse esses planos, porque ele já vai ver. Claro, é uma grande ajuda, porque muitas pessoas pedem a assistência, padre, o senhor pode vir aqui, tal lado, tal lugar. E, claro, o meu tempo é muito limitado para vir no Brasil. Imagina, nós durante a semana somos padres formadores. No fim de semana somos párocos ou coadjuvantes. Nós temos a missa do seminário, a missa da cidade, da capital de Córdoba, uma vez por mês, numa cidade vizinha, em Altagracia. Eu atendo a capital de Corrientes, no outro estado, mais de 1.000 quilômetros de distância, uma vez por mês. Depois ao oeste da Argentina, no estado de San Juan, tem missa esporádica, mas tem que viajar, é bem longe, 700 quilômetros. E também nós temos a paróquia da Sagrada Família no estado de Tucumã, que ali sim tem missa quase todos os dias do ano, mas sempre no fim de semana tem missa. Então nós temos, digamos, um leque de apostolado na Argentina bem aberto. Então os dias que eu posso vir ao Brasil são poucos. E eu já assumi algumas missões que foram que não é que eu tenha escolhido entre um monte. As pessoas pediam, porque eu vinha Volta Redonda, Andradas. Depois apareceu Volta Redonda, Andradas, Guarapuava. O padre Pedro pediu para eu atender Brasília. E depois apareceu a possibilidade de atender Fortaleza. Só que mais que isso, eu não posso vir por mais que 20 dias no Brasil. Inclusive eu trago todas as coisas para poder dar aula aqui por internet, para que os seminaristas não fiquem sem as aulas. É difícil, é corrido, tem dia que não dá para fazer as aulas, mas com o Padre Carlos já podendo confessar, nós podemos dividir um pouco o apostolado, e como somos 2, pode crescer um pouco mais o que é as missas das missões de Nossa Senhora de Lourdes. Mas enquanto a ordenação, a gente chegou aqui ontem, né? E já estamos planejando aqui, já tive umas conversas com o Frei Boaventura, como a gente pode organizar. Nós vamos ter uma aula com todos os que vão participar do ensaio, primeiro uma aula do ensaio, das cerimônias. Primeiro nós vamos ter uma aula teórica, né, de como vai ser as cerimônias. E eu acho que vai ser uma cerimônia bonita, porque vai ser simples, mas sendo bem ensaiada e com a quantidade de pessoas que nós temos à disposição, acho que dá para fazer um trabalho interessante, bonito, devoto, que dê glória a Deus, honra aos santos e também honra e glória à igreja. Antes de vir para cá, eu estava assistindo ao ensaio do Frei Boaventura para a Santa Missa, né, que nessa época, antes da ordenação, a gente ensaia, né, como vai ser a missa. Muito bem, tem muita atenção às rubricas, muito bem. Eu acho que vai ser uma cerimônia muito bonita, e também outro sacerdote para atender as almas da igreja, né? As almas, porque as almas não são nossas, as almas são de Deus, né? E a sua Imaculada Esposa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito obrigado por dar essa entrevista para todos nós, vai ser muito edificante para todos nós. Sua bênção. Deus abençoe.